Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por @AgroMaisTV. No programa de hoje vamos conversar sobre bem-estar animal em fazendas de produção de leite. O foco é garantir um ambiente saudável e confortável para que os animais possam expressar todo o seu potencial genético de produção. Vamos falar de como cuidados especiais garantem o bem-estar do rebanho bovino e conhecer a BEA Score, uma ferramenta de diagnóstico gamificado de bem-estar animal que foi aplicado em 100 fazendas leiteiras do Brasil. Para esse bate-papo, recebemos Bruna Silper, que é cofundadora da ESG PEC, empresa focada na agenda ESG no agronegócio e PhD em ciência animal. Bruna, seja muito bem-vinda e obrigado mais uma vez pela participação aqui no Tech Startups. Olá, Bruno. Eu que agradeço o convite. Prazer estar Bruna, aqui novamente. muito bem, obrigado. Bruna, antes da gente falar especificamente sobre a plataforma, e aí eu queria que você explicasse para a gente, primeiramente, como que é, na verdade, o que que é o bem-estar animal, né? E como que ele pode impactar, então, nessa produtividade dos bovinos de leite. Beleza. Então, Bruno, o bem-estar animal, ele é visto aí nas fazendas de leite, né? A gente tem esse conceito aí, claro, para todas as áreas da pecuária, né? Mas na pecuária de leite especificamente, a gente vai trabalhar aí com 5 domínios, né? O que a gente chama. Antigamente a gente se falava muito na questão das 5 liberdades, isso ainda é um tema que se fala, mas hoje a gente tem abordado isso muito em termos de domínios, né? Que são os domínios da nutrição, do ambiente, do comportamento desse animal, da saúde e dos estados mentais, né? Então é a gente garantir que dentro desses 5 domínios, os animais tenham todas as suas necessidades atendidas dentro aí desses sistemas de produção, né? E dentro de cada um desses domínios, a gente vai ter atenções aí específicas, né? O alimento que é fornecido, a disponibilidade de água, a um ambiente confortável, sem estresse térmico, protegido também de intempéries, animais que estejam aí livres de medo, né? Livres de situações estressantes, animais que tenham todo o cuidado necessário para que eles estejam saudáveis e que eles possam também expressar seus comportamentos naturais e interagir com outros animais aí da mesma espécie, principalmente pensando aí nos bovinos, que são animais de rebanho. Dentro dessa perspectiva também está relacionada a questão do manejo, né? Com certeza, né? A gente tem aí diversas práticas de manejo, ou boas práticas, ou as melhores práticas que devem ser aplicadas, sempre pensando nessas questões, né? Da gente fornecer para o animal o alimento que ele precisa, na qualidade que ele precisa, né? A gente fazer esse manejo de forma a reduzir todos os estresses. Então, determinados manejos, definir um melhor horário do dia para fazê-lo, né? Qual é a melhor prática para fazer aquilo ali, procedimentos que sejam dolorosos, a gente fazer toda a aplicação de anestésicos, de analgésicos, né, para fornecer para aquele animal o melhor tratamento possível, a gente planejar as instalações em vista da raça do animal, do nível de produtividade, do local onde aquela propriedade está inserida, dos manejos que vão ser feitos. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Desde a concepção de um projeto de leite até a definição dos processos diários, os manejos que vão ser feitos a cada dia, do treinamento das pessoas, dos processos de tratamento ou preventivos que esse veterinário que atende aquele rebanho vai fornecer, também de como o nutricionista vai abordar, né, a melhor dieta para aquele rebanho. Então, isso tudo tem um impacto no bem-estar animal e tudo isso tem que ser feito dentro da propriedade leiteira, pensando ali em fornecer ou em fomentar o bem-estar animal para aqueles animais que estão sob nosso cuidado. Então, agora que a gente já entendeu o que que funciona, como é que é e o que que é o bem-estar animal, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco dessa ferramenta que vocês desenvolveram, né? O que é essa ferramenta, o BEA Score, não sei se eu falei certo, e como é que funciona. Tá certinho. Então, a ideia do BE-Score foi a gente ter uma ferramenta que possa quantificar, que possa mensurar o bem-estar animal dentro das fazendas e que nos permita acompanhar a evolução de um rebanho ou entender a situação de um determinado grupo de rebanhos
né, porque isso tudo que eu comentei aqui, essas questões de dieta, disponibilidade de água, se o animal está estressado ou não, se tem reações de medo, se o ambiente é confortável para aquele animal ou não, se ele está em contato com outros animais, né, ali da mesma categoria. Isso tudo pode ser muito subjetivo, né, para a gente chegar numa fazenda e avaliar. Então, a gente criou essa ferramenta exatamente com esse objetivo de quantificar, de dar ao produtor ali uma forma de entender, né, de 0 a 10, quão engajado eu estou com essas boas práticas. E ali ele vai, inclusive, conhecer quais são as melhores práticas, né, porque esse bem score ele é baseado em perguntas, são aproximadamente 60 perguntas dentro desses 5 domínios que eu comentei aqui no início, e aí o produtor ele vai receber uma nota, né? Então a nota dele é 7 em 10, ou 8 em 10, 9 em 10. E essa é a nota de hoje. Ano que vem, adotando novas práticas, melhorando alguns manejos, como que essa nota evoluiu? Né? Ou para um processador de leite, qual é a nota média do meu grupo de fornecedores? Onde que esse grupo precisa melhorar? É no aspecto da saúde, é no aspecto do comportamento? Então, isso permite a gente disseminar esse conhecimento de quais são as melhores práticas do bem-estar animal e também quantificar, entender como atuar, né? Definir as diretrizes, definir para onde a gente vai direcionar nossos esforços para garantir o bem-estar animal nas fazendas leiteiras. Que muitas das vezes, agora me correu uma dúvida aqui, muitas das vezes talvez o produtor possa se questionar, né? Alguns produtores talvez se questionem por que que talvez o rebanho ou aquelas vacas estão produzindo menos, né? E aí é importante se olhar para esse todo, né? É muito importante ter todo esse diagnóstico do ambiente como um todo, porque talvez um ponto ali não bem colocado, não bem tratado, seja dentro desses 5 pontos, seja qualquer um deles, talvez por alguma falha ou não perceber sobre aquela situação, isso de fato impacta no animal, como você falou, situação de estresse, medo, né? Se com a gente, né, isso acontece, a gente se retrai quando a gente é colocado em situações, né, de medo, de tensão, para o animal se assemelha a essa situação. E no caso dos bovinos de leite, isso impacta diretamente na produção. Ele vai, de fato, parar de produzir. Ou diminuir, na verdade. Com certeza, né? A gente sabe que essa vaca leiteira, né, ela tem uma demanda muito grande por nutrientes, né, por água, ela tem que estar confortável, tem que ser um animal muito bem cuidado. Então, por isso que a gente faz essa avaliação holística dentro desses 5 domínios, né? Porque, por exemplo, não adianta eu ter um animal que está numa situação, né, que ela tem uma boa dieta, tem o alimento fornecido balanceado no horário correto, tem disponibilidade de água, tá ali em grupo com outros animais, está numa situação que ela está livre de medo, livre de sede, de fome, mas, por exemplo, um animal que está numa situação de estresse térmico, né, que está dentro de uma instalação que ficou muito quente, ou um animal que está a pasto sem uma área de sombra adequada. Né, isso acaba tirando ali uma possibilidade da produtividade e impacta muito o bem-estar desse animal. Então, a gente sabe hoje que a produtividade e o bem-estar animal, eles conseguem caminhar juntos, né, e eles devem caminhar juntos, e a gente tem visto muito isso e vimos, inclusive, nesse estudo, que é possível a gente encontrar o bem-estar animal e garantir o bem-estar animal em fazendas de alta produtividade, que é uma dúvida que comumente as pessoas têm, né? Vocês fizeram esse trabalho com essa ferramenta em 100 fazendas leiteiras aqui do país, né? E aí vocês trazem um diagnóstico gamificado de bem-estar animal, né? Que foi uma parceria que vocês fizeram com a Rurale. Qual foi o resultado que essa ferramenta trouxe desse estudo? Então, nós avaliamos aí, junto com a equipe da Rurale, uma equipe de consultoria no campo, foram 100 fazendas em Goiás, Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, que foram avaliadas aí por técnicos com esse questionário do BE-Score, e a nota média dessas 100 fazendas foi de 6,9. Né? Então, praticamente aí 7, num total de 10 pontos, né, que seria o melhor score, foi a nota média dessas fazendas. E o que a gente viu? Primeiramente, que um domínio da saúde, que é algo que a gente, de modo geral, né, eu falo a gente como produtores, como técnicos, tem algo que já está muito garantido no campo, que é a questão
de vacinação, de prevenção de doenças, de protocolos de tratamento, foi o domínio com a pior nota, né? Então, do total de pontos que as fazendas poderiam tirar ali dentro desse domínio, o da saúde foi o com a pior nota. Então, isso foi um ponto negativo, né? E uma oportunidade que a gente tem aí de melhorar muito nas fazendas. Mas foi uma surpresa muito interessante também a gente ver que a questão de ambiente, de comportamento, de estado mental dos animais foram domínios aí já com uma nota mais alta, mostrando que mesmo sendo assuntos um pouco mais novos, né, do que a questão da saúde, por exemplo, os produtores eles estão atentos a isso. Então, esse é uma das vertentes que a gente consegue avaliar com esse tipo de diagnóstico. E aí a gente teve um outro ponto também que a gente consegue, junto com esse diagnóstico, fazer uma avaliação disso frente, por exemplo, a extratos de produtividade das fazendas. Né? Então, se eu pensar em fazendas ali com média de leite acima de 25 quilos por vaca por dia, ou fazendas abaixo de 25 quilos de leite por vaca por dia, o que a gente observou nessa amostragem de 100 fazendas é que as fazendas de maior produtividade tinham também uma maior nota no BE-Score. Né? Isso, claro, não é uma relação de causalidade, não é uma análise estatística, mas é um indicativo, uma associação muito relevante que a gente precisa explorar mais, né? Possuindo aí um maior número de fazendas que tenham sido analisadas, que é mostrar, inclusive, para os produtores, para os nossos consumidores, para os técnicos, que o bem-estar animal e a produtividade eles podem caminhar de mãos dadas, né? Que a gente investir em bem-estar animal, a gente vai ter um retorno em produtividade, e também sustentabilidade, né, que é um tema que a gente até conversou aqui anteriormente, né, Bruno, que também pode caminhar aí muito de mão dada com a produtividade. Então, o que eu vejo hoje é que a gente tem aí uma grande oportunidade no Brasil de trabalhar essas três frentes, do bem-estar animal, da produtividade e da sustentabilidade em conjunto, e ter uma história bem bonita para contar da nossa produção de leite aqui. Bruno, a gente ainda vai explorar bastante esses temas aí, especificamente a produtividade e a sustentabilidade, mas antes a gente vai para o intervalo e volta já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, @AgroMaisTV. A gente continua aqui o papo com Bruna Silper, que é cofundadora da ESG-PEC, empresa focada na agenda ESG no agronegócio PhD em ciência animal. Bruna, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão de produtividade, sustentabilidade, bem-estar animal. Quando a gente pensa, né, em aplicar essa ferramenta para os pecuaristas especificamente, né, no caso, os pecuaristas de leite, como que a gente pode, como é que essa ferramenta pode auxiliar o trabalho dos pecuaristas no dia a dia? Como é que pode ser implementado numa fazenda, por exemplo? Ótima pergunta, Bruno. Então, um primeiro ponto, né, é que a ferramenta ela vai mostrar para o produtor quais são essas melhores práticas. Então, enquanto ele responde ao questionário, né, enquanto ele responde ao BE-Score, ele vai ver perguntas que ele vai se colocar a pensar. Isso é uma prática que eu deveria adotar? Onde que eu preciso investir na minha propriedade? É um investimento financeiro? É um treinamento de colaboradores? É um ajuste em uma instalação? É um ajuste de dieta? Então, ele vai se colocar a pensar e ele pode ali identificar onde ele precisa melhorar e priorizar esses investimentos para ele ter um plano de ação. Né? É algo que torna mais tangível essa questão do bem-estar animal. Né? Sai daquele ponto de falar para o produtor que ele tem que atuar em prol do bem-estar animal para ele conseguir identificar quais são os pontos onde ele tem oportunidades de melhorar e também dar para ele um reconhecimento de tudo que ele já faz que favorece o bem-estar daqueles animais. Né? E um outro ponto é ele poder mostrar para os consumidores, para quem compra o leite dele, né, que ele tem um investimento ali em bem-estar animal, que ele se dedica, que ele atende, né, às boas práticas e que aquilo tem sido aplicado com consistência na fazenda dele. Seriam aí esses principais pontos. Quando a gente pensa nessa questão, né, vamos adotar uma ferramenta para poder fazer todo esse diagnóstico
né? Muitas das vezes se pensa que isso é um gasto, mas na verdade, quando a gente pensa em tecnologia, a gente está falando de investimento. E esse investimento que vai trazer lá, lá no futuro, não é de forma imediata, né? Então, a gente nunca pode associar, trazer uma ferramenta tecnológica como talvez gasto, e sim como um investimento, porque isso vai trazer, de alguma forma, né, para ele, lá na frente, um benefício. Então, ele vai ter melhor produtividade, ele vai ter, até financeiramente falando, isso pode trazer benefícios, porque vai diminuir, por exemplo, se ele consegue atender todas essas demandas, porque muitas das vezes algumas demandas podem passar desapercebidas, né? Talvez se acreditar que talvez determinado ambiente é importante para aquele gado e não está sendo, né? Fazer esse diagnóstico, trabalhar com isso e ter esses dados reais, isso traz para o produtor, né, uma melhora na produção, claro, vai aumentar a produção e vai diminuir o custo dele em relação a manter aqueles animais. Com certeza, né, a gente tem um dizer aí que é caro é o que não se paga, né, então todos esses investimentos aí na fazenda, e principalmente esses investimentos em bem-estar animal, eles vão ter um retorno e muito deles até de curto prazo, né, essa questão que a gente já abordou aqui mesmo, de conforto térmico, de uma dieta adequada para a necessidade daquele animal, né, um bom sistema de fornecimento de água, uma cama confortável para aquele animal descansar. Isso tudo tem um retorno muito imediato ali na produtividade, né? E a gente tem, claro, aí outros investimentos que vão ter um retorno de longo prazo, né, até em tecnologias que vão ajudar esse produtor a monitorar a saúde, o desempenho, o próprio bem-estar desses animais, né? Então aí são algumas oportunidades que a gente tem. E até nesse caso do diagnóstico do bem-estar animal, né, a gente está com esse programa, a SGPEC trouxe essa iniciativa muito focada em fomentar essa discussão no campo, em realmente criar um senso de comunidade, de troca, de geração de informação. Então, para os produtores individuais, essa ferramenta hoje ela é gratuita, né? Então os produtores podem baixar o aplicativo e fazer o diagnóstico da sua própria fazenda, né? Para esse efeito de aprendizado, de melhoria ali imediata da fazenda. E aí a gente pode casar esses 2 pontos que essas 2 ferramentas que vocês oferecem, né, que é o BA Score e também o despertar regenerativo, que traz aí um pouco dessa questão da sustentabilidade na pecuária leiteira, focada mais na questão do mercado de carbono. Então a gente pode unir essas 2 ferramentas e com isso vai, vai permitir com que esse pecuarista ele tenha, né, uma melhora na sustentabilidade de uma forma em geral na sua na fazenda, mas também, né, trazendo uma melhora na produtividade. Sim, sim. Os cálculos da pegada de carbono do leite, eles têm se tornado mais comuns agora nas fazendas do Brasil, né, também no mundo, e tem surgido muita evidência científica e de experiência na prática também, de que a produtividade ela está muito vinculada a essa redução da pegada de carbono, né, e que é algo relativamente lógico se a gente pensar que a pegada de carbono é o total ali das emissões, né, daquela atividade, as emissões que foram geradas para a produção do leite, por exemplo, né, pelo total do leite que foi produzido, né, então eu ter animais mais produtivos, eu não ter perdas de produtividade por problemas de saúde, por falta de conforto, por usar uma dieta inadequada, isso tudo vai beneficiar também a questão da pegada de carbono, né? Então, por isso que eu mencionei anteriormente que essa questão da produtividade, né, e aí dando um passo além, a rentabilidade dessa fazenda, a sustentabilidade, o bem-estar animal, isso tudo pode caminhar de mão dada e caminha, né? A gente tendo aí essa possibilidade de orientar bem os produtores, de levar informação para o campo, de fazer levantamentos como esse que a gente fez, para trazer dados de fazendas reais e comuns, né? Esse grupo dessas 100 fazendas tem uma média aí de 68 animais em lactação e 20 litros de leite, predominando aí sistemas de pastejo com pista de alimentação, sistemas de piquete de terra, né? Então são fazendas representativas do que existe em sua maior parte no rebanho brasileiro, né? Então a gente tem aí muita oportunidade
de levar mais conhecimento para os técnicos que atendem essas fazendas, para os próprios produtores, para que eles possam aí implementar essas melhores práticas, né? Seja no âmbito da sustentabilidade, da pegada de carbono e também do bem-estar animal. E a gente está falando muito sobre essa questão da pegada de carbono, foi tema, né? É o tema da atualidade, é o que a gente tem falado bastante na pecuária, é muito importante trabalhar essa questão da pegada de carbono, fazer esses cálculos, né? Fazer a compensação. Como é que, para esses produtores, né, vocês utilizam toda essa calculadora, faz todo esse trabalho, né? Como é que isso tem revertido, né, em benefício ou trazido de retorno para quem utiliza? Já existem alguns laticínios no Brasil que têm programas de fomento, programas de incentivo para produtores que adotam essas melhores práticas de bem-estar animal, de sustentabilidade, né, de práticas aí também de agricultura regenerativa, tem sido algo relevante no país, mas ainda não é nada que tenha sido adotado em larga escala, né, para a gente falar assim que hoje já é relativamente fácil um produtor que investe, né, e que demonstra o engajamento dele com essas práticas, de que ele consiga é, procurar um laticínio que vá pagar ele alguma coisa a mais, né, uma bonificação adicional no litro de leite por esses investimentos que ele fez. Mas a gente tem visto isso mudando muito rápido no mundo, né? Recentemente a gente viu aí na mídia duas situações, né, de pressões externas seja por qualidade ou seja por comprovação do que é feito no Brasil. Então isso vai ser cada vez mais frequente, né? E a gente vendo que são iniciativas que têm aí um efeito muito importante, né? Uma associação relevante com produtividade, com rentabilidade, é uma oportunidade muito grande para os produtores já começarem a investir, né, fazerem o que é certo, que é se preocupar com o bem-estar animal, se preocupar com o meio ambiente, se preocupar com as pessoas que estão ali envolvidas naquela atividade, e quando essas regulamentações vierem, quando a possibilidade, né, de ter um retorno financeiro por isso for algo mais concreto, esse produtor ele já vai estar pronto, ao invés de ter que correr atrás de fazer investimentos para poder obter esses retornos. Porque se a gente for olhar, né, fazer uma análise assim bem rasa sobre essa situação, se a gente não cuidar, né, daquilo que dá retorno para a gente, uma hora seca, na fonte seca. E aí, se a gente não cuida, aí falando dos animais da pecuária leiteira, se a gente não cuida desses animais, do bem-estar deles, como é que a gente quer que eles produzam o leite de qualidade? Se a gente não cuida do planeta que a gente habita, que a gente vive, que a gente precisa dele para sobreviver, né? Porque a gente precisa de N, N situações para sobreviver, né? Água, ar, comida. Se a gente não cuida disso, como é que a gente sobrevive? Então, é um conceito que a gente, né, sabe que ainda está muito longe da gente chegar a um conceito ideal, mas são iniciativas importantes que a gente precisa ter, entender e botar em prática para que a gente talvez possa ter um planeta, quando a gente se fala muito de sustentável, mas um planeta habitável, não só para a gente humanos, mas para os animais e para toda, né, fauna e flora, para que a gente consiga seguir evoluindo assim como o mundo vem evoluindo até que a gente chegou aqui, né? Então, assim, é muito importante quando a gente olha para esses estudos, é muito importante a gente poder entender que essas ferramentas, né, como o BA-Score, como o despertar regenerativo, olhar para essa questão, né, das mudanças climáticas, isso é muito importante quando a gente fala, aqui a gente está falando de tecnologia, né, a gente está falando sobre essa questão, mas a gente impacta em tudo, né? Isso é um impacto geral na nossa vida, na vida dos animais, na vida do planeta, na fauna, flora, né? E a gente precisa de tudo isso para a gente poder estar vivo. Então é muito importante quando a gente consegue aliar e fazer com que os produtores também entendam a importância, né, o valor de colocar essas ferramentas e dar, né, a devida importância para isso, porque isso vai voltar para a gente, né? E aí volta em produtividade do leite, volta numa melhora do ar que a gente respira, na comida que a gente come. Então, assim, a gente não está aqui só falando de números que se juntem quando faz lá, roda a tecnologia, dá uma escala para ele, você precisa fazer isso, aquilo, mas é de uma forma geral.
né? A gente precisa promover essa colaboração, esse diálogo, essa interlocução entre, né, o que a gente faz sobre com o meio ambiente, né? Então, assim, a nossa ocupação de tudo isso é o resultado de amanhã. Então, se a gente quer ter boa produtividade, se a gente quer ter rentabilidade, se a gente quer ganhar dinheiro com isso, é preciso também se preocupar com essas questões. Especificamente falando da plataforma, a gente precisa nada mais justo do que garantir o bem-estar para o animal, para que ele devolva para a gente em produção. Sim, sim, com certeza. Acho que o ponto-chave é que é a coisa certa a fazer, né? A gente cuidar bem desses animais que estão sob nossa responsabilidade, né? Hoje é uma ciência aí que a gente já conhece muita coisa, a gente já tem boas diretrizes, né, do que deve ser feito, do que são essas melhores práticas. Então, né, a nós como produtores, como técnicos, a gente tem aí com certeza que implementar isso no campo, difundir essa informação, falar mais sobre isso, para que isso seja acessível, seja tangível para os produtores, né, para que eles possam aplicar isso nas fazendas deles, e também para que a gente possa comunicar isso com os nossos consumidores. Né, hoje a gente tem aí já consultorias especializadas nesse tipo de trabalho no campo, a gente vê os laticínios, né, os compradores de leite atuando de forma muito relevante nisso também, né, levando conhecimento para essa base de fornecedores e garantindo, né, que um determinado grupo de regras ou normas ali eles são atendidos. Então isso tudo se soma para que a gente, como setor, possa comunicar, né, que a gente tem um conhecimento, uma definição do que deve ser feito, do que é a coisa certa a fazer e do quanto isso tem sido aplicado. Né? E aí a gente ter formas aí a tecnologia entra nesse ponto, né? Em a gente ter formas de mensurar e de acompanhar esse número para que a gente possa fazer tanto essa implementação quanto essa comunicação de forma efetiva no campo. Muito bem, Bruna, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Tech Startups. Tendo novidade, é só voltar. Com certeza, eu que agradeço o convite. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tech Startups, é só acessar o nosso canal no YouTube, @AgroMaisTV. Até a próxima!